MetaTrader foi criado para o mercado internacional. É justamente por não ter sido criado para atuar no mercado brasileiro, tem alguns inconvenientes. Por exemplo, não existe suporte para o MT5. Tem uma especialidade focada em robôs. Então, tem uma série de ferramentas que você não vai encontrar nelas, né? Como, por exemplo, ferramenta para análise de portfólios de robôs. Isso é extremamente importante em relação a como os profissionais, a galera que realmente está ganhando dinheiro, vem fazendo. E a SmartBot faz isso muito bem. Certo? Bom, agora que a gente entendeu um pouco se vale a pena ou não investir com robôs traders, você contar a grande vantagem que robôs normalmente performam diferente da economia, diferente de uma carteira de ações, que com a economia ruim, normalmente ela declina, você pode ter um robô performando bem de maneira independente à economia. Então, de fato, ele vale a pena. Talvez seja um dos raríssimos itens de investimento financeiro que são verdadeiramente descorrelacionados de todo o resto. Então, a gente sabe já se vale a pena. Agora é hora de falar um pouquinho sobre plataforma. A segunda pergunta que eu mais escuto, né? Qual é a melhor plataforma do mercado? E nós temos muito orgulho de atuar numa plataforma que hoje é considerada a melhor que existe no mercado brasileiro. Por quê? Porque é a mais estável, aqui tem a execução mais robusta, 100% nacional, feita para atuar no nosso mercado. Então ela tem uma série de vantagens. Mas antes da gente entrar um pouco mais nessas vantagens, eu acho que é muito interessante você entender um pouco mais sobre o que a gente está falando em termos de robôs, porque existem diversos tipos de robôs para trading, né? Tipos de plataforma, consequentemente. Então, uma muito conhecida, mas a maioria das pessoas de fato não sabe como funciona no dia a dia, são os robôs HFTs, são robôs que atuam em altíssima frequência. Esse tipo de robô, ele é usado por grandes instituições, porque o custo dele é caro, ele demanda um servidor próprio dentro da bolsa de valores e velocidade de execução, e eu estou falando de velocidade da ordem de microsegundos, é algo extremamente importante, né? Isso de fato é uma corrida, ganha quem é mais rápido. Hoje em dia, para você ter uma ideia, os players eles mandam imprimir um processador feito para executar aquela operação direto lá na China. Então não é um processador de mercado comum, não, é um processador feito para aquela função, justamente para que ele seja mais rápido do que a média. Então os caras estão agindo nesse nível para serem extremamente rápidos na hora de executar uma determinada estratégia. Então esse é um tipo de robô, não é o tipo de robô que pessoas físicas usam. E tudo bem, porque existem outros tipos de robôs tão lucrativos quanto. Tá? Então deixa esse jogo ali, é a Fórmula 1 de altíssima performance do institucional, deixa esse jogo para o institucional. Um outro tipo de robô, as pessoas físicas até usam, principalmente a galera que gosta de opções, né? São os robôs que trabalham com arbitragem, que eles fecham duas pontas de negociação simultaneamente. Então, robôs de arbitragem para fazer operações de long and short, né? Montar travas de opções, é algo muito comum. Também não vai ser o nosso alvo aqui, o nosso foco, tá? E existem aí, por sua vez, os robôs proprietários, que são desenhados para executar funções muito específicas, demandas muito pontuais de cada um ali das gestoras, das assets, dos escritórios que estão criando ali a sua própria ferramenta. Então, obviamente, é uma demanda, uma solução sob medida, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar muito sobre o desenvolvimento de algoritmos, né, para atuar com baixa frequência. Tá? Que hoje, acho que em termos de aplicação, é o tipo de robô mais amplamente utilizado e é um tipo de robô extremamente lucrativo. Ok? Agora vamos lá. Não sei se você já ouviu falar da SmartBot. Se você ainda não conhece, vamos falar rapidamente da SmartBot em números. A SmartBot hoje é a principal plataforma de operações automatizadas no mercado brasileiro. Os caras estão no mercado brasileiro, na verdade, desde 2011, então tem mais 10 anos de trajetória. Atualmente, né, executa mais de 2 milhões de ordens, né, enviadas por mês, 2,4 milhões de mini contratos negociados por mês, mais de 300 mil investidores cadastrados na plataforma, mais de 20 mil robôs rodando simultaneamente, 285 máquinas virtuais hospedadas em nuvem, tanto na AWS quanto na Google, mais de 30 terabytes negociados ali de volume nos últimos 180 dias, mais de 2,4 tera de volume processado pelos robôs e
mais importante, 100% performando em nuvem, seja da AWS ou da Google. E por que isso é importante? Porque se dá algum pau na tua máquina, tua ordem não sofre nenhuma alteração, ela é executada normalmente, aliás, bem mais rápida do que às vezes estiver na sua máquina, por conta da latência. Se der um problema na tua internet, enfim, como a ordem está hospedada em nuvem, o processamento, você não vai ter problemas, você não depende da sua máquina para que esse robô performe, ok? Então, isso por si só mostra um pouco dessa robustez da plataforma, se a gente compara algumas outras, né? Uma plataforma que é bem comum no mercado brasileiro, por exemplo, é o MT5, o MetaTrader. O MetaTrader foi criado para o mercado internacional, foi tropicalizado para o mercado brasileiro, mas justamente por não ter sido criado para atuar no mercado brasileiro, tem alguns inconvenientes. Por exemplo, não existe suporte para o MT5. Né? O outro ponto é que o pessoal teve que fazer algumas gambiarras para atuar dentro do nosso mercado, uma vez que o Forex, por exemplo, não existe lá controle de fluxo de ordens, de negociação. É algo diferente na nossa bolsa. Né? Nossa bolsa tem ali um controle de fluxo, de contratos sendo negociados. Então, essas mudanças elas acabam interferindo na forma como a plataforma atua, na eficiência, na estabilidade também. Ok? Algumas outras plataformas são muito conhecidas para operar manualmente, estão tentando entrar no universo da automatização, são bem conhecidas porque diversos traders usam, eu mesmo uso, porém são plataformas que não têm uma especialidade focada em robôs. Então, tem uma série de ferramentas que você não vai encontrar nelas, né? Como, por exemplo, ferramenta para análise de portfólios de robôs. E isso é extremamente importante. A gente vai aprender ao longo dos próximos minutos que o grande segredo desse negócio está muito mais na questão da gestão das estratégias do que numa estratégia individualmente ali bem desenvolvida. É muito mais uma questão de gerenciamento. E ferramenta de gerenciamento é o que os grandes players usam, é o que os caras mais bem-sucedidos usam, é o que existe dentro da SmartBot, mas não existe dentro de nenhuma outra plataforma. Por quê? Porque muitas das outras plataformas foram desenvolvidas para o mercado manual e agora estão tentando surfar um pouco desse hype da automatização, mas não estão ainda devidamente preparadas, não tem de fato o ferramental para lidar com a automatização como ela de fato merece. Né? Estão tentando criar alguma coisa meio que para agradar o varejo, mas com pouca preocupação em relação a como os profissionais, a galera que realmente está ganhando dinheiro, vem fazendo. E a SmartBot faz isso muito bem. A gente vai navegar na prática e aí agora você vai entender um pouco mais sobre isso.